cheios de amargor, que alegria existe em reanimar corações magoados, distribuindo amor, luz espalhai em todo o seu caminho e conforto dai-lhes, distribuindo luz. Sejam bem-vindos para mais um estudo do Vencendo dos Valorosos de Sião, na semana 19 a 25 de maio, com o tema Aquilo que é de Deus é Luz. Nós vamos estudar Doutrinas e Convênios, as sessões 49 a 50 e 50. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui com a gente, que é o irmão Luciano Queiroz, e ele vai se apresentar um pouco para a gente agora. Gente, meu nome é Luciano, eu sou membro da Ala Paulista, tá? Eu fui convidado hoje para poder fazer esse estudo do Vem Segue-me junto com o pessoal aqui. Que bom, que coisa boa. Que alegria, Luciano, ter o senhor aqui conosco. E pensando sobre o que a gente estudou durante essa semana e a aprendizagem durante toda essa semana foi absorvido. Então a igreja estava vivenciando um momento de muitos conversos, né? E esses conversos, a partir do momento que eles começaram a ser batizados na igreja, eles começaram a conviver com os membros propriamente dito, né? Só que eles tiveram uma vida inteira de alguns costumes, de alguns hábitos que eles tinham e que no momento eles trouxeram consigo, né? E chegou a gerar muitos conflitos dentro da igreja. Naquela época as pessoas não tinham, por exemplo, o recurso que a gente tem hoje, que é treinamento na aula, tem treinamento através da estaca, através dos manuais que servem de orientação. Naquela época eles não tinham esse recurso, né? Conferência geral, então estava tudo ainda num processo muito novo. Então, com esses conflitos, de muitas vezes divergência de opiniões, divergência doutrinárias mesmo, propriamente dito, então existiram um homem da família do Copley, que ele foi batizado na igreja. E ele era um homem, assim, com uma presença muito ativa. Isso gerou muita confusão, muita divergência doutrinária, a partir de como ele via e a partir de como o grupo que ele seguia anteriormente, antes de ser batizado na igreja, eles tinham uma visão muitas vezes muito contrária às doutrinas da igreja. E aí, a partir dessa informação, desse conflito, o profeta Joseph Smith, ele fez uma pergunta ao Pai Celestial, né? Ele inquiriu ao Senhor de saber como ele deveria proceder em relação a determinadas doutrinas. Então a gente vai ver tudo isso nesse estudo da sessão 49 a 50. Nós podemos ver como foi esse processo, desenrolar dessa história e os aspectos doutrinários das revelações recebidas, da 49 e da sessão 50, tá certo? Então, como a Adriana estava falando, existia uma associação que era chamada Associação Dos Sheiks, né, Graça? Mas tinha o nome delas. Associação, no manual. Associação Unidas dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo. Então era um grupo que eles eram chamados de sheiks, e eles tinham esse nome porque eles tinham uma maneira de adorar o Senhor através de música, de danças, e se sacudiam muito, por isso que tem o nome shake, né? Milk lembra de milkshake. Em inglês significa isso. Então esse grupo, eles tinham uma doutrina totalmente diferente da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho restaurado. E algumas crenças que ele tinha que ele conheceu a igreja na época que Eulibecano foi ensinar aos lamanitas. Lembra que a gente falou sobre isso aí, em umas aulas passadas aí, uns vídeos da gente gravados tem, que eles foram pregar aos lamanitas índios, quando chegou lá, não conseguiu ensinar eles porque havia tinha que ter a necessidade de autorização de documento e ele não chegou a
a ensinar eles e aproveitaram e ensinaram aos homens brancos, como eles falavam. Então, existia já existia um irmão, uma pessoa lá, o dono do fazendeiro, que Lemon Pepler, né? Não, Lemon Copeland, né? O nome dele, né? Isso, E então ele tinha uma fazenda e ele cedeu para os membros naquela época um pedaço da fazenda para ajudar os membros a morarem lá. Porque lembra que os membros estão tudo chegando para aqui, para se juntar, para ser Sião, que comentamos já sobre isso. Então quando eles chegavam lá, ficava uma parte deles ficando na fazenda desse Lemon Copeland. E ele era um dos líderes dos sheiks. Eles tinham uns costumes diferentes dos membros da igreja. Eles conseguiu se juntar a ele, ir para lá, gostava, porque chamou a atenção dele. E o sheik, uma das características dele é que ele não era casado, mas esse Lemon Copeland, ele era casado. Então, com isso aí, eles não se batiam muito bem. Mesmo eles sendo dessa sociedade, vamos dizer assim, né? Sociedade do sheik, eles não concordavam que esse Lemon Copeland ele fosse casado. Então ele se sentia um pouco distante deles. E aí quando ele conheceu a igreja, ele viu que algumas coisas da igreja que ele começou a gostar, chamou a atenção dele. Então os sheiks eles não acreditavam em muitas coisas, tipo, eles acreditavam na segunda vinda de Cristo, mas só que Cristo já tinha vindo para ele na segunda vinda. E que veio em forma de mulher, com o nome de Anli. E assim eles acreditavam que Cristo já tinha vindo. Como a gente acredita na segunda vinda, só que a gente espera ainda que o Senhor venha ainda. E o Senhor começa a explicar nessa sessão 49 a respeito disso. Manda os elders explicar a respeito disso. Vamos chegar lá ainda. Eles também não acreditavam que o batismo era necessário. Então, isso não batia com a Igreja de Cristo. E o batismo é necessário, é o primeiro convênio que fazemos para poder chegar para ir à presença do Senhor, como é o início dos convênios que fazemos com o Senhor. Eles também rejeitavam o casamento, achavam que não era necessário casar. E o casamento é necessário para que a gente entre na presença do Senhor. É o último convênio que fazemos no templo, né? Para que a gente chegue na presença do Senhor. Sabemos que se a gente não casar no templo, a autoridade do Senhor, não vamos herdar o reino celestial. Mas mais para frente vai explicar sobre isso. Existem divisões ainda com relação a isso. Então, isso aí batia com que eles, que não tinha a ver com a religião que eles estavam ensinando. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu também anotei. Alguém quer falar mais sobre os sheiks? Dos sheiks, eles também proibiam que se comesse carne também. Tem até algumas religiões de hoje em dia também que proíbem carne, e eles acreditavam em uma vida totalmente celibatária, né? Que é o caso, praticamente o caso do casamento. Não, casamento, não casar, né? Não existia o casamento. Quando aí no 1, né, o Senhor manda eles lá, o Senhor diz que dá um mandamento a eles de pregar aos sheiks, né, ao Sidney e ao Partley e Lemon, né? Ele manda aí pregar aos sheiks. Então eu vejo isso aqui é igual a obra missionária hoje, né? A gente tem graça e tem o irmão Luciano aqui que se vê de missão. E aí na missão dele ele deve ter encontrado também alguns obstáculos assim, né? Pessoas que acreditavam em outra coisa totalmente diferente que o Senhor ensina aqui na nossa religião, né? Então, de vocês dois aí, né? Ou os dois, que coisa assim que vocês encontraram que era assim, tão diferente que era uma coisa que a gente se falasse nem acreditava, as pessoas nem acreditavam. Uma das coisas que, voltando aos sheiks, eles receberam um exemplar do livro de Mormon na época, né? Então eles tinham o livro de Mormon já em mãos. E uma das coisas que a gente, quando eu chegava assim, pelo menos, é o que era mais assim, que eles não aceitavam muito. Quando eles diziam,
a igreja é verdadeira. Por que a igreja é verdadeira? A gente explicar os princípios, que tem a mesma autoridade do Senhor, tá, tudo bem. Mas quando ele mostrava o livro de Mórmon, e aí eu dizia assim, né? Eu falava e também a minha companheira falava, se vocês não acreditam no livro de Mórmon agora, o que nós estamos falando, você pode sentir através do Espírito Santo, mas toma aqui o livro de Mórmon, você vai ler, a gente marcava as páginas, né? E uma das partes é aquele início do livro de Mórmon, para a pessoa ler e estudar e orar a perguntar ao Senhor. E aí a gente via que aquelas pessoas elas tinham costume diferente. Tipo assim, quando a gente chegava na casa deles, tinha estátuas, né? Imagens. E como na época eu fazia missão em São Paulo, sabe que tem certas imagens lá que predominam. Não preciso falar, eu não vou falar aqui, né? Mas tem uma imagem que em São Paulo ela predomina nas casas das pessoas. E era muito difícil falar para a pessoa que eles não era para adorar a imagem, porque está escrito, o Senhor também pregou quando ele veio, que é errado pregar, adorar a imagem. Então, uma das coisas difíceis era isso aí, a aceitação do livro de Mórmon, e como eu estava em São Paulo, para aceitar certas imagens que eles tinham em casa. E explicar para ele que não adiantava a gente estar orando para aquela pessoa, existia Maria, existe Maria, existe José, as pessoas estão com o Senhor lá, mas que ele não corresponde, ele não tem boca, ele não tem ouvido, é isso que a gente conversava. Então era um dos costumes que eles tinham que a gente tem que ensinar a ele quando ele chegasse lá, ele chegava na capela e via que não tinha imagem, e era difícil retirar, por quê? Era uma coisa que era da doutrina dele. A mesma coisa com o membro da igreja aqui, o membro vem visitar nós. E quando chega aí, tem pessoas que só conseguem, eu só sei cantar se foi bem alto, vocês são muito morgados. Então a gente tem que explicar que na casa do Senhor tem que ter reverência. Então a gente tem que ter uma certa preocupação com essas pessoas que chegam para visitar. Mas isso é desde a época deles. E Paulo, quando ensinava também, o Senhor Jesus Cristo também, Jesus Cristo ensinava uma coisa e o povo queria saber de outra, né? Para ele tirar os costumes deles. Então é a mesma coisa, eu não sei Luciano, mas para mim é livro de Mórmon, imagem, essas coisas. Tem isso, mas eu também gosto de compartilhar que é o fato de que as pessoas elas se apegam muito a um versículo ou alguma história, como um exemplo. Porque em Salmos 98, versículo 11, está escrito isso? Aí às vezes as pessoas querem debater isso, mas elas não querem debater o princípio, né? Que seria o quê? A gente ter a fé, a gente se arrepender, né? Então, em vez de elas aprenderem coisas que vão fazer elas se converter, se aproximar do Senhor, serem salvas, elas querem perder tempo com cânticas de Salomão, salmos, elas querem estudar Apocalipse, mas elas não entendem ainda o básico. Como é que elas vão entender algo que é mais complexo? É mais um versículo, coisas isoladas, né? Isso. Isoladas. Que ele faz uma interpretação do jeito deles, né? De uma interpretação de acordo com a minha vontade. E às vezes tem aquele mandamento seletivo, né? Se você falar para Adrianinho que ele está errado, ele vai falar que você não pode julgar ele. Isso. Mas ele também não vai querer saber que ele está errado. Aí, quando você fizer outra coisa, ele vai dizer, não, você tem que amar o seu próximo. Mas ele continua estando errado e fazendo coisas erradas, entendeu? Então, às vezes, a pessoa ela escolhe qual mandamento ela vai seguir ou qual escritura ela vai seguir. E ela não quer seguir todas as escrituras, entendeu? É aquela que vai favorecer o gosto dela, né? Isso é um advogado. E a gente encontrava pessoas também que elas concordavam com certas, eles tinham um certo ensinamento que batia com o que a gente estava ensinando, assim como os sheiks. Algo que os sheiks, eles acreditavam na segunda vinda, embora diferente que Cristo já tinha vindo, mas ele acreditava na segunda vinda e também que ele acreditava que Cristo tinha vindo em forma de mulher. Já era ele, mas acreditava na segunda vinda. Ele acreditava na grande apostasia, que foi um período que aconteceu, né, que o evangelho ficou sem o evangelho aqui na terra, sem o poder do Senhor, o sacerdócio. Então, foi a grande apostasia, eles acreditavam em revelação, nós acreditamos, sabemos que é verdade. Tanto é que Jesus recebeu essa revelação que fosse ensinar, porque essa revelação nasceu
para que e pergunta a José o que ia acontecer com esse cheio, o que eles iam fazer para que ele parasse de estar brigando, de estar achando que eles estavam com a verdade, né? E vamos explicar mais na frente. Eles acreditavam também que devemos viver em comunidade. Isso é muito lindo deles. Nós sabemos que precisamos viver em comunidade para nos fortalecermos. Eles acreditavam também no arbítrio. E nós acreditamos que temos direito de escolha. Se não queremos fazer tal coisa, não vamos. Aí, ao longo da sessão 49 a 50, mais na 49, Joseph manda eles pregarem, né? Aí, perto do final da 49, na 50, é somente as respostas e as revelações que o Senhor dá a Joseph sobre o que os sheiks eles acreditavam, né? Uhum. Aí aqui ele fala ele diz algumas promessas, mas também tem algumas repreensões, né? Quando a gente for debater, a gente vai ver. A gente vai ler alguma parte dessas ou não? Pode ler. Eu gostei desse 49... Eu marquei o 49 do 21 ao 23, que ali são algumas coisas que eles acreditavam e o Senhor começou a repreender, né? No 49:1, que já no final ele disse que eles fossem lá e pregassem a eles. O Senhor disse, vá lá, Sidney e Perry, né? Que ele fosse lá e pregar o evangelho para eles, que explicasse o que deveria estar acontecendo. Em resposta dessa revelação, falasse, passasse para ele tudo que ele tinha falado para ele, do profeta para eles. E foi lido para aquele povo também, né? E foi lido para eles. Porém, como eles receberam? Você lembra? Como é que eles receberam? Os sheiks não gostaram. Os sheiks não aceitaram, né? Eles não gostaram. Rejeitaram a revelação do Senhor. Então, e ele diz aqui, no 4. E meu servo Lema será ordenado para esse trabalho, a fim de arrazoar com eles, não conforme o que recebeu deles, mas conforme o que lhe será ensinado por vós, meu servo, e fazeis isso, abençoá-lo-ei, caso contrário ele não prosperar. Então ele disse, vá lá arrazoar, vá conversar com eles, explique para eles o que está acontecendo. Agora, se ele não aceitar, aí é outra situação. Vai ser acontecer. Caso contrário, ele não vai prosperar, não vai progredir. E é assim a nossa vida. Quando o Senhor dá uma revelação, se a gente não aceita, não vai ter. Se a gente não obedece o mandamento, a gente vai progredir na vida, não, nem espiritual, nem material, né? Trazendo para a nossa vida cotidiana, né? Nossa vida prática agora, atual. Essa revelação foi dada para aquele povo naquela época e também para nós. Acho que é uma revelação dada para todos nós. Acho que é o mesmo sentimento dos missionários, né? Quando está na missão, que vai tentar falar para explicar para a pessoa, aí faz as palestras, tudo, e no final a pessoa diz, não quero não. Eu quero sim. Não quer como assim, pô? Tu não viu, não leu o livro, leu o livro de Mórmon, faz o que Tiago 5 diz. Ora o Senhor para saber que eu sei que é verdadeiro, mas eu não quero não. Então, que sentimento fica nos missionários nessa hora, né? Pois é, e ele corrige ele no 7º. Corrige o sheik, olha no 7º. Eu, Senhor Deus, disse, mas a hora e o dia nenhum homem sabe, mas os anjos dos céus nem saberão, até que ele venha. Ele corrigindo a ele, que disseram, o Senhor já veio em forma de mulher. Aí o Senhor, os anjos nem sabem quando eles vão voltar. Nem os anjos sabem. Mas vocês aqui já chegou em forma de mulher, né? E o Senhor de jeito nenhum vem. Nas escrituras que o Senhor falou também, está falando sobre isso. Qual foi a escritura? De 21 a 23, né? O 49. Tem vários, né? O 8 ele fala que todos os homens têm que se arrepender e não podem viver em pecado. Né? Aqui, portanto, eu desejo que todos os homens se arrependam, porque todos estão debaixo do pecado. E aí ele já está falando a respeito do arrependimento do batismo, né? Explicando. Aí ele começa a ensinar ele, mostrar para eles, olha, a revelação está dada. Ele até fala que existem alguns homens que não estão debaixo do pecado, mas eles não sabem quem são esses homens. O Senhor fala que chamou esses homens, né? Aí no versículo 11, né?
para que não fique tão longo, ele fala: portanto, dou-vos o mandamento de vos dirigir a esse povo e dizer, como meu apóstolo da antiguidade, cujo nome era Pedro. Então aqui ele está falando que o Lehman, o Petrie e o outro, que eu esqueci o nome agora, eles deveriam ir ao povo e teriam que pegar, assim como Pedro pegou. Entendeu? Mesmo que seja rejeitado, né, como os apóstolos foram da antiguidade, então estava se vivenciando um momento de que a igreja estava crescendo, só que as pessoas traziam essas crenças e o Senhor, ele realmente corrigiu, né? O Senhor ele corrigiu a respeito do aspecto doutrinário da igreja, porque a doutrina da igreja ela precisa ser pura e imaculada, né? Para que as pessoas compreendam, e as pessoas que chegam na igreja, elas precisam adaptar a sua vida à doutrina da igreja, não adaptar a igreja à sua vida, né? Então isso estava acontecendo naquela época, teve esse burburinho todo, mas o Senhor, como a igreja de revelação, o Senhor ele revelou a sua vontade e deixou muito claro o quanto que as pessoas precisavam realmente mudar suas vidas. E esses ensinamentos eles colocam na nossa vida atual, né? Para o que a gente vivencia hoje. Aspecto doutrinário, a gente tem visto quanto o casamento ele tem sido atacado, né? Não é só naquela época, a gente vai ver um momento aqui, né, no estudo dessa semana, o fato de que uma das doutrinas contrárias desses sheiks era a respeito do casamento. Então a gente sabe muito bem que o casamento ele é ordenado por Deus. Então o casamento entre homem e mulher ele é ordenado por Deus. Isso que você está falando, irmão, está no versículo 15. 15. Lembra, por favor. 15 está explicando. O 16, o 17 explica mais ainda o porquê casar. O 15 fala assim: e também em verdade vos digo que aquele que proíbe o casamento não é aprovado por Deus, porque o casamento foi instituído por Deus para o homem. Então aí já tem a resposta, né, para eles. Né? Eles não acreditaram nessa ação do casamento, né? Então a resposta já está meio óbvia, né? Que o casamento foi instituído por Deus, então eles deveriam sim aceitar aquilo. A partir do momento em que quando ele foi batizado na igreja, né, ele precisava compreender, e isso gerou muita confusão, porque ele era uma pessoa que se posicionava, né? Ele não era uma pessoa que estava lá apenas para ouvir, mas era alguém que se posicionava. Então o Senhor ele foi corrigindo a maneira como ele estava vendo as coisas, moldando ele, né, para que ele pudesse guardar os mandamentos do Senhor. Então o Helder disse, Senhor, Ares, quer ler o versículo 17 também? Eu acho que seria pertinente o 17. Ele explica o porquê casar. Sim. O 16 e o 17. Portanto, é legítimo que ele tenha uma esposa e os dois serão uma só carne, e tudo isso para que a terra cumpra o fim de sua criação. Aí o 17 fala: e para que se encha com a medida do homem de acordo com sua criação, antes que o mundo fosse feito. A explicação do casamento, o porquê, né? A procriação, mas senão não ia crescer. Ia ficar só em Adão e Eva ali. O plano do Senhor, depois que ele fez a terra, é que Adão e Eva pudessem encher a terra, né? Então, encher a terra. Isso é o plano do Senhor ainda. E eles que achavam que o casamento era errado porque era um pecado entre Adão e Eva, por isso que eles não queriam casar, não é? Mas e aí é o plano de Deus, né? Já era o plano de Deus. Eu estou dizendo, eles falaram, eles não queriam casar. Sim. Por esse motivo, que achava que o casamento era pecado, o sexo, o ato sexual. O ato sexual era um pecado que Adão e Eva cometeu, por isso que ele não queria. Para eles era quebrar mandamento casar. Entendeu? A gente que é membro da igreja, a gente sabe que o casamento entre duas pessoas que não são casadas é um pecado. Mas o Senhor instituiu de que um homem e uma mulher sendo casados, eles vão ter filhos e assim poderão trazer os filhos de Deus. Isso não será um pecado, né? O homem que é casado com a mulher, eles são casados, tanto no papel quanto na igreja, não comete pecado. E pegando o biguno que você falou aí, com relação à carne, que ele tocou no assunto, que a Adrianinha tocou no assunto, eles não queriam comer carne porque achavam que era pecado.
Pecado é você pegar, matar um animal e eu vou fazer um churrasco agora, uma festa. Isso é ele pecado. Fala no versículo 21, irmã. 21. Se quiser ler pra gente. Quando ele tocou nesse assunto, a gente parou, né? Mas a gente tem que comer carne com sabedoria. 21, né? Isso. E ai do homem que derrama sangue ou desperdiça carne sem necessidade. Aí pode ler o 22 e o 23 também. E também, em verdade, eu digo que o Filho do Homem não virá na forma de uma mulher, nem de um homem viajando pela terra. Já corrigindo também eles, que não vem em forma de mulher. Veja, o Senhor está corrigindo. A segunda vinda do Senhor, Jesus Cristo, ele não vai vir mais como um bebê numa manjedoura, filho de carpinteiro. Ele vai vir realmente como agora um rei, né? Jesus Cristo ele vai voltar e todas as pessoas vão saber que ele é Jesus Cristo. Mesmo aqueles que não estudaram vão uma hora ou outra reconhecer, porque aí fala, né, que os céus vão se abrir, a terra vai estremecer e todas as pessoas vão se curvar e saber que Jesus Cristo é o Salvador da terra. E ensinando também a ressurreição aí. Isso. A ressurreição vamos voltar para o mesmo corpo. Não tem esse, vou botar em forma de homem, de animal, não sei o quê. O povo explica, né? É o 23 também, viu? 23. Portanto, não vos deixeis enganar, mas continuai firme à espera de que os céus sejam sacudidos e a terra trema e cambaleie como um homem embriagado, e os vales sejam elevados e as montanhas sejam rebaixadas e os lugares acidentados sejam aplanados, e tudo isso quando um anjo soar sua trombeta, né? Então isso aqui vai acontecer, organizar, né? A terra vai ser celestializada, vai ter um processo grande. Eu gostei também no versículo 26, né? Que ele fala, o Pai Celestial dá essa revelação de todas as coisas para esse grupo, né? Que é o Shakes. E ele fala assim, né? Eis que vos digo, ide como vos mandei, arrependei-vos de todos os vossos pecados, pedi e receberei, batei e ser-vos aberto, né? Então, o Pai Celestial ele quer que a gente possa saber de todas as verdades completas, né, do Evangelho. Os sheiks, eles tinham algumas mentiras, né, podemos dizer assim, né? Algumas coisas que não faziam parte do Evangelho do Pai Celestial, né? Então, o Pai Celestial quer que eu, você e todos do mundo, que todos são filhos de Deus, todos merecem o amor e o Evangelho dele, saibam as verdades completas, né? Saibam o que é verdade, né? E a verdade pode também nos dar o sucesso, né? Exato. E aí, o maior objetivo de Satanás é enganar, é mentir, é iludir. Vai fazer com que as pessoas sigam ele, não sigam a Jesus Cristo. E Satanás, ele não está parado, ele não está dormindo, ele é muito trabalhador, é uma característica dele. 24 horas trabalhando. 24 horas trabalhando. Então, os membros em Ohio estavam muito ansiosos para algumas manifestações espirituais, né? Havia uma necessidade de manifestações espirituais por parte dos membros novos, né? Então, avançando, não, 50. Estamos avançando para a sessão 50 do mês. Então a gente já começa a ver algumas coisas que na sessão 50 estavam um mito de ansiedade sobre manifestações espirituais, compreensão que eles desejavam ver coisas, né? Do espírito, então, mas muitas vezes isso pode ser levado para enganar as pessoas. Então, eu separei alguns versículos. Vocês separaram os versículos do início do 50 ou mais do lado 2, 3? 2, 3. Compartilha 2 e 3, Graça. Como a André estava falando, eles estavam tendo na sessão 50, que avançamos já. Perfeito. Eles estavam tendo uma manifestação, assim, eles diziam que estavam recebendo revelação, eles se torciam, diziam que estava recebendo espírito, caíam no chão
e dizia que isso tudo era o Espírito do Senhor, que era o Senhor que estava mandando ele fazer, que era o Espírito do Senhor fazendo com que ele se manifestasse daquele jeito de pregar, de passar as coisas para as pessoas, né? E o Senhor disse, não, peraí, isso não é a maneira de eu revelar para vocês. Se cair no chão, gritar, e existe isso ainda, né? Existe. Mas isso não é do Senhor. Falar línguas que ninguém entenda. Quando o Senhor fala línguas estrangeiras, não é isso. Uma língua estrangeira você tem que entender. O Senhor não vai chegar aqui e falar pra gente que a gente não entenda, se ele tem um amor pra gente. Então ele vai chegar no meio da gente, quando ele voltar, ele vai falar na linguagem que todo mundo entenda. Então, isso não é o Espírito do Senhor, falar uma língua que ninguém entenda, né? Uma linguagem que ninguém entenda. Aí ele diz aqui, ó, no 2 ele diz, eis que em verdade vos digo, que há muitos espíritos que são espíritos falsos, os quais saíram pela terra enganando o mundo. E Satanás também vos, no 3, isso é o 50, viu? 53. E Satanás também vos procurou enganar, a fim de derrotar-vos. E o 4 ele diz, eis que eu, Senhor, vos tenho observado, e tenho visto abominações na igreja, que professa o meu nome. Então tem gente que diz, né? Você vê que existe essa situação, às vezes até na televisão, programas, novelas que mostram que o Senhor se manifesta desse jeito. E até quando a gente busca imitar o Senhor, né? Ou seguir os ensinamentos dele, a gente não vê em nenhum momento na Bíblia ou em outras escrituras que o Senhor ou os discípulos deles manifestavam o Espírito embolando no chão ou se jogando, se contorcendo, né? Quando ele dizia, meu Espírito vos dou, ninguém saía falando língua estranha ou se embolando no chão e se contorcendo, né? Então isso aí já é coisa dos homens que tentam enganar, Satanás que tenta enganar os homens, né? Para que eles façam isso. Eu vi um vídeo nas redes sociais dessa semana de um menino falando sobre isso. Ele falou que ele conheceu uma menina na internet e ela estava conversando com a menina fazia parte de uma igreja e ele foi à igreja com ela, né? Aí teve uma hora da reunião da igreja, né, que estava todo mundo fazendo uma fila para ir lá pro pastor que ia receber uma bênção, né, algo do tipo. Aí ele falou que, poxa, eu vou ficar aqui sentado, né? Deixa eu ficar aqui sentado, minha primeira vez, não sei como que rola isso, né? Aí a menina que estava junto com ele, que era a filha do pastor, aliás, fez assim, vai lá receber a bênção do meu pai, não sei o quê. Aí ele foi, aí ele via as pessoas caindo, embolando, fazendo lá e tudo mais. Aí chegou na vez dele, aí não aconteceu nada, ele estava normal. Mas o pastor, né, que era o pai da menina, ainda continuava a empurrar a cabeça dele, né? Aí ele foi e fingiu que aconteceu alguma coisa e ele se deitou no chão, ficou lá. Aí ele ficou um bom tempo deitado no chão, né? E depois, quando acabou o culto, aí ele foi lá na menina e falou, olha, eu não senti nada não, eu só me deitei porque os outros deitaram também. Eles se deitaram por lá no chão, aí eu não senti também, nada, não senti nada não. Eu fiquei confuso, né? Eu não compreendi aquele momento, né? Então a gente pode levar isso a esse raciocínio, né? Essa história que eu vi, que essas coisas elas não vêm do Espírito, né? Então a gente tem que como é que o Espírito Santo age, irmã, né? Como é que é? O Espírito Santo? Na missão, acho que vocês tiveram muita experiência do Espírito agindo, né? O Espírito Santo você pode sentir realmente, você pode sentir uma felicidade ali, você pode sentir uma vontade de chorar, você pode sentir um conforto, mas cair no chão, eu acho que esse momento não chega, que né? não. A não ser que seja um espírito tão forte que você desmaie, mas isso não acontece, né? Geralmente. Eu acho que o Pai Celestial não... E o Senhor lhe dá a chave. O Senhor lhe dá a chave para a gente discernir entre o certo e o errado. No 23 e 24. Ele dá a chave para a gente. Olha aí como deve ser. Veja aí com essa chave. Ele diz assim: e aquilo que não edifica não é de Deus, é trevas. E aquilo que é de Deus é luz. E aquele que recebe a luz e persevera em Deus, recebe mais luz.
E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Olha aí, ó. Que o que é de Deus é luz, não é trevas. Aí não aparece essas coisas. Né? E aquele que recebe a luz, aquele que absorve as coisas corretas. Você vê que tem certas pessoas que estão dando discurso ali, né, no púlpito lá, e na conferência mesmo a gente vê isso. Aquela pessoa parece que você sente que tem uma luz ao redor dele, diferente, né? Assim, um semblante diferente. Então, isso aí é um semblante de luz. E ele passa a luz para você. O Senhor é luz. A gente vai no templo e vê. E símbolo as coisas lá e vê que é luz. O Senhor é luz, ele passa a luz para a gente. A partir do versículo 16, se não me engano, até o 21, é somente promessas de obra missionária, né? Porque ele começa tanto falando quando você vai começar a pregar, você pode se sentir fraco. E também ele fala que as pessoas que ouvirem a palavra e estiverem dispostas a aprender ou a prosseguir, elas estão com o Espírito de Deus, né? Então a gente pode se dividir aqui, a gente pode ler, cada um lê um versículo. Eu posso começar lá em 16, a gente vai até o 20, tá bom? Eis que vos digo mesmos respondereis a esta pergunta, não obstante, serei misericordioso para convosco. Aquele que dentre vós que for fraco, no futuro se tornará forte. Em verdade vos digo, aquele que é ordenado por mim é enviado para pregar a palavra da verdade pelo Consolador, no Espírito de verdade. Pregará pelo Espírito da verdade ou de outra forma, ou de alguma outra forma. E se for de alguma outra forma, não é de Deus. E também aquele que recebe a palavra da verdade, recebe apelo ao Espírito da verdade, ou de alguma outra forma. Se for de alguma outra forma, não é de Deus. E aí ele trouxe esse parâmetro, né, sobre o Espírito da verdade. Então a gente sabe que o Consolador, ele testifica para o nosso espírito. E a gente pode sentir. E esse é um padrão do Senhor, que o Senhor estabeleceu. É um padrão que a gente pode discernir o bem e do mal. Então é um padrão divino que o Senhor estabeleceu. O seu espírito vai nos tocar e a gente vai discernir o bem e do mal. O que é verdade do erro. As trevas. É por isso que o missionário ele não quer que você acredite no que ele está falando, mas sim que você leia o livro e pergunte a Deus se é verdade. Mas se a gente fosse resumir isso aqui ele fala que a pessoa que se sente fraca se tornará forte e, sendo ensinado pelo Espírito da verdade, a outra pessoa receberá pelo Espírito da verdade. Vai passando de um para outro. Pronto. Então, não independente se você é fraco ou forte, você pode ir pregar o Espírito da verdade e a outra pessoa recebendo pelo Espírito da verdade e ela querendo receber. Então, quando você está ensinando, dando uma aula, o que for, dando palestra, missionário, não adianta falar palavras bonitas, você tem que falar para o Espírito. Não adianta você estar com palavras intelectuais. Tem pessoas que se preocupam, se prendem na hora que está dando uma aula, principalmente a aula de doutrina lá do Evangelho, né? Na hora lá de aula de escola dominical. Tem gente que se prende ali, que quer passar todas as escrituras, quer passar, às vezes num versículo só. Hoje mesmo a gente debateu praticamente um assunto só. Como a gente chegar, as pessoas, receber as pessoas quando chega aqui na igreja. Foi muito boa a aula hoje. Então todo mundo falou dentro da sua vontade. Então não adianta você estar falando palavras bonitas se você não tem o Espírito do Senhor para ensinar. Então as coisas do Senhor são simples. São claras, né? Às vezes a gente estava dando palestra, Luciana, não é isso que eu disse? Aí a pessoa parava e disse, posso fazer a pergunta? Por que quando vocês estão falando, se está aquele negócio assim, aquela sensação boa? Eles perguntavam isso várias vezes. Então não era nem a gente que era pessoas, né? Mas a gente estava ali, o Espírito confirmando para ele que as coisas que ele estava falando era verdade. E o Senhor mesmo diz nas Escrituras, né, que quando ele manda, designa o servo dele para fazer esse trabalho, ele manda o Consolador, né?
para que a pessoa também seja consolada lá. E a pessoa que vai, ela recebe um espírito. E quando chega lá, aquela outra pessoa que vai receber também vai receber pelo espírito da verdade. Não vou deixar órfão, não. Vou deixar vocês... Com o Consolador. Interessante, porque ele diz aqui no versículo, eu queria que a gente continuasse o 21, 22 e o 23. Pode ler. 23 já li, né? Mas 21 No 21 Então, como é que não podeis compreender e saber que aquele que recebe a palavra pelo Espírito da verdade receberá como é pregada pelo Espírito da verdade? Portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro, e ambos são edificados e juntos se regozijam. E aí tem uma chave muito grande. E aquilo que vai uma compreensão de quem fala quem recebe. e também de quem recebe. Né? Então, há uma clareza na informação, é testificado e ambos se edificam. E ambos são compreendidos. Uma troca, né? É uma troca. Então, tudo que vem do Espírito, ele vai trazer clareza, ele vai trazer luz. Né? Nada de escuridão. Então, pode continuar, Adriana, desculpa. Nada de confusão, né? De ouvido da pessoa. Você não percebe, tá gritando, né? E aquilo que não edifica não é de Deus. E é trevas. Né? A irmã André falando agora, eu me lembrar da escritura que eu citei agora há pouco, né? A seção 49, né? O versículo 26. 50, 26. 49, que ele leu. Pode repetir. É assim, que fala assim, no finalzinho já. Pedi e receberás, batei e ser-vos-á aberto. Né? Então, a gente pode sim, né? O missionário pode estar lá falando com a gente, pode estar o discurso na sacramental, a aula da escola dominical, mas a gente só vai aprender, né? A gente só vai melhorar, progredir a partir do momento que a gente pedir, que a gente bater na porta, né? A partir do momento que a gente deixa o nosso coração aberto. Exato. Para que a gente possa receber, né? Como ele diz, né? Tem que receber e ser dado e receber também. Vamos, eu gosto muito de finalizar com esse versículo. Gosto da frente. A minha não tem citação hoje? Tem? Pronto. Esse versículo, pedi para a irmã Luciana, que é o nosso convidado, o versículo 24. 24 do 50 a 24, 50 a 24. Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz, e essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Aquilo que é de Deus é luz. Então a gente pode diferenciar, né, para que a gente não venha ser enganado com as nossas escolhas, com as escolhas das pessoas que estão próximas a nós. Então nós, na mortalidade, nós temos um objetivo maior, que é voltar para a presença de Deus. E para isso a gente vai ter que acrescentar luz à nossa vida cada vez mais, para que a gente não venha se perder no caminho. Então a nossa aula da semana está falando sobre luz, sobre ter entendimento, sobre ter uma compreensão do que pode influenciar nossas vidas em defesa contra realmente as astúcias do inimigo. Então a gente tem visto que aquele povo que estava recebendo o Evangelho de Jesus Cristo, esses pioneiros, muitos deles foram enganados e perderam-se no caminho, porque por alguém ou por alguma coisa que foi colocado lá como doutrina falsa, e eles foram enganados. Então a gente tem que ter um cuidado maior para que a nossa vida ela reflita essa luz no nosso semente. A gente tivemos a oportunidade de ir para um passeio juntos, né, com a Adriana e com o Nenê. Quando chegamos no parque, a mulher foi falar com ela para comprar, fazer o pedido. Ela disse: você tem um semblante diferente, você tem um semblante de luz. Então a gente precisa. É que eu me fui refletir, depois ela falou: você é membro de alguma igreja? Eu falei: membro da Igreja dos Cristos Santos dos Dias. Ela disse: a gente vê que você é diferente. Então a gente precisa exalar luz para as pessoas, fazer com que essa luz não só atinja nossas vidas, mas as pessoas que estão ao nosso redor também. A gente nem terminou a história dos sheiks. Terminaram o que aconteceu. Eles não aceitaram o evangelho,
E Lemon Copeland, ele também não aceitou, foi chamado, não aceitou a revelação dada pelo Senhor. E eles se afastaram, não quiseram mais saber da igreja. Então o que acontece? Quando a gente não aceita o evangelho, não aceita a luz, que está nas trevas, né? Não prospera. Não anda junto a luz e as trevas. Aí viu agora. Então o que aconteceu? Resumindo, eles se afastaram. Perfeito. Não aceitaram o evangelho, né? Então tá bom, então vamos terminar. O Salvador, ele sabe, né, que as ovelhas dele, os filhos deles, podem se afastar do aprisco, né? Mas ele quer, né, que o amor dele, a verdade dele possa ser completa e a luz dele possa estar brilhando aqui na terra, né? E lá no 50, né, na seção 50, no 41 fala: não tem mais filhinhos, porque sois meus e eu venci o mundo, e fazeis parte daqueles que meu Pai me deu, né? Então, não tem mais, né? A gente não precisa temar, a gente não precisa ter medo para radiar nossa luz de Cristo, fazer as coisas certas, né? E de voltar, né, à presença do Pai Celestial se estivermos longe dele. E para terminar, uma citação do presidente Erwin, né, do discurso Andar na Luz, de abril de 2008, que ele fala assim: prometo que nos próximos dias vocês seguirão a luz do Espírito de Cristo e do Espírito Santo em sua vida cotidiana. Se vocês andarem na luz, sentirão agora parte do aconchego e da felicidade que serão seus quando os forem recebidos de volta ao lar, acompanhadas das centenas ou talvez milhares de pessoas que terão andado na luz graças ao seu exemplo, né? Então que possamos andar na luz, né? Possamos brilhar a luz, possamos ter o semblante da luz de Cristo e possamos recebê-la também, né? De vez em quando, por todos os dias, todas as vezes. Então, é assim que terminamos mais um estudo do Ministério dos Valorosos em Sião. Agradecemos pela essa demanda. E agradecemos pelo irmão. Essa oportunidade, né? Que ele Com tem certeza. de bem. Isso é bom. Vocês chamaram outras vezes, viu? Com certeza. Isso foi muito bom, muito bom. Não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho e comentar no canal.